Olá, no vídeo de hoje vamos construir a tabela de frequências, mas neste caso para variáveis contínuas, e na tabela de frequências vai constar a frequência absoluta, relativa em percentagem e as respectivas acumuladas. Seguidamente iremos proceder à representação gráfica da variável contínua. Vamos construir um histograma e o respectivo polígono de frequências. Por fim, vamos proceder à construção da função cumulativa. Então, precisamos de uma variável contínua e a sugestão é a altura dos jogadores do Real Madrid, do plantel de jogadores do Real Madrid, da época 2013-2014, onde constam vários portugueses, entre eles o Cristiano Ronaldo, com 1,85 m. Então, a primeira coisa que devemos fazer é, por exemplo, se fosse na variável discreta, se nós tentássemos agrupar cada valor destes aqui por alturas pelo valor que eles têm mesmo, íamos ter, sei lá, são 22 jogadores, quase todos os jogadores iam ter alturas diferentes, certamente. Então, vamos precisar de os agrupar. Mas antes de procedermos a esse agrupamento, vamos ter que os agrupar em intervalos. Mas para procedermos a esse agrupamento, vamos ter que saber quanto é que vai ser, quanto é que vai ter de amplitude cada intervalo e quantos intervalos é que vão ser. Então, como é que vamos fazer isso? Em primeiro lugar, vamos definir aqui então o xi, a altura em centímetros dos jogadores do Real Madrid, que é a característica em estudo, o nosso xi, e vamos proceder aqui ao registro das alturas de todos os jogadores. Portanto, o Iker Casillas tem 182 centímetros. O Jesus Fernandes tem 190 centímetros. O Diego Lopes tem 196 centímetros. Portanto, procedemos a este registro para todos os jogadores do Real Madrid. E no final ficamos então aqui com esta tabela. Seguidamente, vamos ter que encontrar o valor mínimo. E definimos o valor mínimo e podemos chamar, por exemplo, V é minúsculo. E é o menor valor da variável estatística em estudo. Portanto, temos que procurar aqui nestes valores todos o menor, que será 1 metro e será 192 centímetros. Seguidamente, vamos ter que definir também o valor máximo, podemos chamar V é maiúsculo, que será o maior valor da variável em estudo. Neste caso será 1,96 m. Uma vez que já temos o valor mínimo e o valor máximo, aquilo que vamos definir agora é a amplitude da distribuição. E a amplitude da distribuição é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Portanto, neste caso, será 196. A amplitude será igual a 196 menos 172, que dará 24. Tendo então a amplitude, precisamos de definir os intervalos, que vamos chamar classes estatísticas. Então, uma classe estatística é um intervalo numérico disjunto, ou seja, sem elementos em comum, e cuja reunião contém todos os valores possíveis da variável. Vamos só recapitular. Os intervalos numéricos têm que ser disjuntos, ou seja, a interseção deles tem que dar o conjunto vazio, sem elementos em comum, e a união deles tem que conter todos os valores possíveis da variável, ou seja, no nosso caso, tem que conter desde a altura 172 até a altura 196. Agora, vamos utilizar aqui uma regra empírica
para definir o número de intervalos que vamos utilizar. Temos 22 dados e aquilo que nos diz aqui é se n é a dimensão da amostra, no nosso caso n é igual a 22, então k deve ser o número de classes tal que 2 elevado a k seja maior ou igual que n. No nosso caso, 2, por exemplo, elevado a 3, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, é maior ou igual que 22? Não. 2 elevado a 4, que é igual a 16, é maior ou igual que 22? Não. 2 elevado a 5, que é igual a 32, é maior ou igual que 22? Sim. Então o nosso k é 5. Ou seja, neste caso vamos ter 5 classes para agrupar toda a altura dos jogadores do Real Madrid. Cá está, 5 classes. Agora, só nos resta saber onde é que começa e onde é que acaba cada classe. Para isso, fazemos então, já tínhamos a amplitude da distribuição e o k. Então, vamos dividir a amplitude vamos dividir a amplitude pelo k. E este valor aqui vai nos dar aproximadamente 5, 4,8. Vamos então definir que cada amplitude vai ter 5 cm. Por exemplo, se começarmos em 170, significa que será 170 mais 5. Seguidamente, que dá 175. Seguidamente será de 175 até 180. Atenção, este 5 aqui não tem nada a ver com o k. Por acaso coincidiu. Agora, resta saber em que valor é que vamos começar. Se no 70, se no 75. Neste caso, vamos sugerir, por exemplo, o 72. Haverá exemplos em que pode ser no 71, no 73, para este caso, mas neste caso em concreto, a única forma de conseguirmos colocar todos os dados é começando do mesmo em 172. Então, portanto, se a primeira classe for de 172 a 177, a segunda vai ser de 177, fechado, a 182. A terceira será de 182, fechado, a 187, aberto. A quarta será de 187 a 192. E a quinta de 192 a 197. Portanto, imaginem que se nós começássemos no 171, ela aqui ia terminar, portanto, menos 1, aqui ia terminar em 196. E 196, há lá um jogador com 196 e aqui o intervalo é aberto. Portanto, não poderíamos começar em 171. Se começássemos em 173, também não dava porque o valor mínimo é 172. Neste exemplo em concreto, esta regra, não temos aqui a alternativa, tínhamos que começar mesmo pelo 172. Então, tendo definidas as 5 classes, agora vamos contar, não é? Vamos verificar quanto é que é a frequência absoluta de cada classe. Como é que fazemos isso? Procedemos então à contagem. Vamos ver.
Para a classe entre 172 e 177 entram os jogadores que têm 172 cm, 173, 174, 175 e 176. Vamos então proceder a essa contagem. Temos aqui 174, 1, 2, 3, 4. Temos 4 jogadores. Frequência absoluta é 4 jogadores. Há 4 jogadores do Real Madrid cuja altura está entre 172 fechado e 177 aberto. Seguidamente, vamos contabilizar os jogadores que estão entre 172 fechado, 177 fechado e 182 aberto. Portanto, o 172 não pertence a este intervalo, não é? Porque é aberto. E temos aqui 179, 1, 2, 3, 4. Temos 4 jogadores cuja altura está entre 172 e 100 entre 177 e 182. Pronto, procedemos à contagem então de todos os elementos e no final obtemos já a nossa mini tabela de frequências, onde consta apenas a classe xi e o ni, que é o nosso ni minúsculo, n índice i minúsculo, que corresponde à nossa frequência absoluta. Tal como na variável discreta, corresponde ao número de vezes que essa característica está presente. Seguidamente, vamos calcular o total das observações, a que chamamos n, maiúsculo, e é o somatório de todas as frequências absolutas. Portanto, no nosso caso será 4 mais 4, mais 7, mais 6, mais 1, que dará 7, 7 são 14, 14 e 8, 22. É o nosso n. Seguidamente vamos calcular a frequência relativa. E a frequência relativa representa-se por Fi minúsculo, F índice minúsculo, e será igual à razão, ao quociente entre a frequência absoluta e o número total de observações. Então, o nosso F1, que é a frequência relativa da classe x1, que é o intervalo entre 162 fechado e 177, é igual à frequência absoluta, 4, a dividir pelo número total de observações, por 22. Seguidamente, o nosso F2 é igual à frequência absoluta, ao nosso N2, neste caso é 4, sobre o total, 22 também. Seguidamente, o nosso F3 é igual à frequência absoluta, ou N3, que é 7, sobre 22. Seguidamente, dará 6 sobre 22 e por fim dará 1 sobre 22. Portanto, tudo muito fácil para construir tanto a frequência absoluta como a frequência relativa. E agora, a frequência relativa em percentagem não é mais do que multiplicar a frequência relativa por 100%. Então, 0,18 vezes 100%, e colocamos aqui na nossa frequência relativa em percentagem, F índice I dará 18%, aqui também dá 18%, aqui dará 32%, aqui dará 27%,
e aqui dará 5%. Tudo muito fácil. Em seguida, vamos definir aqui o somatório das frequências relativas e das frequências relativas em percentagem. Portanto, o somatório das frequências relativas terá que dar 1 e as frequências relativas em percentagem terá que dar 100%. Portanto, aqui teremos 1 e aqui teremos 100%. Olhando agora só aqui para esta tabela, facilmente vemos que 27% dos jogadores do Real Madrid têm entre 1,87m entre 1,87m e 1,92m e que 32% dos jogadores do Real Madrid têm entre 1,82m e 1,87m. Se nós olharmos aqui, vemos que a equipa do Real Madrid tem 32 mais 27 dá 59. 59% dos jogadores do Real Madrid têm entre 1,82m e 1,92m. Isto para não dizer que 64% dos jogadores do Real Madrid têm mais de 1,82m. Ora bem, continuando. Agora, a construção da frequência absoluta acumulada. Para construir a frequência absoluta acumulada, fazemos como? A fórmula é sempre a soma das frequências relativas até então. Para o primeiro caso, fica igual. Então, fica 4. Para o segundo caso, temos que somar a frequência absoluta 4 mais todas as anteriores. Também é 4, que é igual a 8. Agora, temos que somar o nosso N3 é igual à frequência relativa, nosso N3 minúsculo, 7, mais a soma de todas as anteriores, que é 8, que é igual a 15. Em seguida, é a frequência relativa dessa classe, que é 6, mais a soma das anteriores, 15, que é igual a 21. E por fim, é a soma dessa classe, que é 1, mais a soma de todas as anteriores, dá 22. Pronto, temos então construída a coluna da frequência absoluta acumulada. Seguidamente, vamos construir a frequência relativa acumulada. E o raciocínio é idêntico, é sempre a soma de todas as anteriores até essa classe. Então, para o primeiro caso, temos 0,18, que é igual. Para o segundo caso, temos que somar a frequência relativa F2, não é? Para esta classe, 0,18, mais a soma de todas as anteriores, que é o que está em cima, mais 0,18. 816, 0,36. Em seguida, temos que somar 0,32 mais a soma de todas as anteriores, 0,36, que é igual a 0,68. Em seguida, o mesmo raciocínio, que será 0,24, 0,27 mais a soma dos anteriores, 0,68, que será igual a 0,95. E por fim, é a frequência relativa desta classe mais a soma de todas as anteriores, que dará 1.
e até ficou aqui com esquema de cores para mais facilmente ser compreendido. Seguidamente, a frequência relativa acumulada é a seguir o mesmo raciocínio. Portanto, aqui é igual 18%. Seguidamente temos que somar a frequência relativa em percentagem e a acumulada até então. 18 mais 18, 36%. Em seguida, o mesmo raciocínio, que é 32% mais a soma até então, que dá 68%. Em seguida, o mesmo raciocínio, frequência relativa ao nosso F4 em percentagem, que é 27%, mais o F3 maiúsculo em percentagem, que é 68%. Vamos só aqui representar este valor aqui. Portanto, o nosso F4 em percentagem é igual a 27%, ou seja, o F3 em percentagem minúsculo é igual ao F3, não, F4. F4 em percentagem minúsculo mais a soma de todos os anteriores, que é o F3 em percentagem. E não se esqueçam que o F3 em percentagem é o F1 em percentagem mais o F2 em percentagem mais o F3 em percentagem. Portanto, e neste caso daria 95%. E para terminar, teríamos então 5% mais 95% dá mesmo 100%. Temos então construída a nossa tabela de frequências para uma variável contínua, em que a principal diferença para a variável discreta está na construção de classes para agrupar os dados. De resto, as formas para calcular as frequências relativas é idêntica. Temos aqui um quadro resumo. No caso de quererem imprimir, fazem uma pausa no vídeo e mandam para a impressora. Vamos agora passar à representação gráfica da variável contínua, que é ligeiramente diferente da variável discreta. Aqui vamos representar não um gráfico de barras, mas sim um histograma. E o que é um histograma? Um histograma permite representar dados agrupados em classes. Neste caso, temos aqui já o histograma representado dos jogadores de Real Madrid. E nós temos aqui as nossas 5 classes. Aqui falta aqui um símbolo, que é para dizer que não começa em 0. Faltam aqui alguns dados e colocamos este símbolozinho. E agora, o que é que temos que ter em atenção quando representamos o histograma? Temos de ter em atenção que a largura do retângulo terá que corresponder à amplitude da classe. Neste caso, as nossas classes têm todas 5, mas por vezes há amostras em que as classes não têm todas 5. Tendo a nossa classe 5, a amplitude da nossa classe 5, então cada retângulo destes tem que ter a classe 5. A nossa frequência terá que corresponder à área. Portanto, no caso de ser frequência absoluta ou frequência relativa. Então, para isso vamos ter que encontrar qual é que depois corresponde à altura do nosso gráfico. E para sabermos qual é a altura do nosso gráfico, portanto, sendo a área uma das frequências, nós sabemos que a área, aqui vamos fazer, por exemplo, se for a frequência relativa, a área de um retângulo é igual à base, aí, vezes a altura. Isto é equivalente, então, que a nossa altura tenha que ser igual à nossa frequência relativa sobre a amplitude. E então, agora já podemos proceder à averiguação da altura de todas as nossas classes
para em seguida procedermos à representação do histograma. Então, neste caso, todas as nossas classes têm 5. 177 menos 172, 5. 182 menos 177, 5. A amplitude da nossa classe. Temos então a altura, em que a altura, neste caso H1, será igual à frequência absoluta 4 sobre 5, que será igual a 0,8. Aqui também é 0,8. O nosso H3, a altura da nossa terceira barra, será 7, que é a nossa frequência absoluta, sobre 5, que é igual a 1,4. Aqui o nosso H4 é igual a 6 sobre 5, que dará 1,2. E o nosso H5 será igual a 1 quinto, que é igual a 0,2. E agora, tendo a altura que cada retângulo deve ter, podemos então proceder à representação do nosso histograma. Então, vamos aqui só recuar, ver que o nosso histograma tem altura 0,8. Então, vamos aqui, 0,8 será mais aqui, 0,8. E então, procedemos aqui, 0,8. Vamos só relembrar que aqui é o nosso N1, ou seja, a área deste retângulo aqui corresponde à frequência absoluta da nossa amostra. 5 vezes 0,8 dá 4. Cá está. Seguidamente, para o segundo quadro também era 0,8. E agora vamos aqui ao terceiro, então. 1,4, como tínhamos averiguado, e representamos 1,4 e por aí em diante. Pronto, cá está, então, se nós verificarmos aqui em qualquer das áreas, a área de cada retângulo corresponde à frequência absoluta. Se o histograma representar a frequência relativa, as áreas também devem corresponder à frequência relativa. Tendo desenhado o nosso histograma, lhe podemos acrescentar uma outra representação, que é o polígono de frequências. E antes de definirmos polígono de frequências, vamos introduzir um conceito novo, que é a marca de classe. Seja um intervalo qualquer AB, e sendo ela uma classe, a marca da classe é o valor médio entre A e B. Vamos definir isto com marca da classe. Então vamos aqui ao nosso exemplo e, por exemplo, aqui a nossa marca da classe será 177 mais 172, que é o nosso A e o nosso B, ou o nosso B e o A, dividido por 2. Isto dá 174,5. E aqui a mesma coisa, se somarmos 182 mais 187 e dividimos por 2, dá-nos a nossa marca de classe. Fazemos isto para todos e temos então a nossa marca de classe, que corresponde, que fica mesmo no meio de cada um destes retângulos. Agora vamos então assinalar no gráfico a marca de classe. Portanto, se assinalássemos, ficava aqui no meio, aqui, aqui, aqui e aqui. Seguidamente, vamos construir o nosso polígono de frequências. Como é que fazemos isso? Temos que unir, em primeiro lugar, temos que unir todos os pontos médios que acabámos de assinalar. Portanto, é aqui, estes dois, isto convinha que seja com uma reta, e este 2. E agora, para terminar, devemos imaginar que nos extremos existem classes
neste caso também de 5 unidades. Este gráfico aqui ficou um bocadinho apertado. Vamos imaginar que existe aqui, vamos aqui representar à frente que tem mais espaço. Portanto, unimos este e este. Agora, o polígono de frequências consiste então na união dos pontos médios das bases superiores dos retângulos do histograma. No final temos de prolongar essas linhas a umas classes extremas que pudessem existir hipoteticamente. Portanto, neste caso definimos aqui que cada classe tinha 3 quadrículas, deveríamos definir aqui também 3 quadrículas e encontrar o ponto médio e unir. E a mesma coisa aqui nesta classe extrema, encontrar aqui 3 quadrículas, o ponto médio e unir. E então temos construído, neste caso, o nosso polígono de frequências absoluto do nosso histograma. Se se tratasse das frequências relativas, seria o polígono das frequências relativas. A área, esta área aqui, que limita, que é limitada pelo polígono de frequências e pelo eixo horizontal, por eixo horizontal e pelo polígono de frequências, esta área aqui é igual à soma da área de todos os retângulos do nosso histograma. Agora, vamos aprender a representar as ogivas de Galton, que corresponde ao polígono de frequências, mas neste caso acumuladas. Então, como é que nós fazemos? Assinalamos no canto superior direito do primeiro retângulo. Portanto, assinalamos no canto superior direito dos retângulos, canto superior direito, e no primeiro retângulo assinalamos no canto inferior esquerdo. Agora temos que unir. Unimos, faltou aqui assinalar este. Unimos. Para terminar, aqui prolongamos, tornando-se uma semi-reta, e aqui também. Temos então representado, esta união corresponde ao polígono de frequências absolutos acumulados, também conhecidas como ogivas de Galton. Agora, vamos definir por fim a função cumulativa de uma variável contínua. E para definir a função cumulativa é necessário determinar a expressão que define neste caso, este segmento de reta aqui, esta semi-reta e cada um destes segmentos de reta aqui no meio. E para isso vamos recorrer à geometria. Vamos então começar. Ora bem, facilmente vemos, representamos a função cumulativa por f de x. Esta reta aqui, facilmente vemos que a reta y é igual a 0. Portanto, definimos que a função cumulativa vale 0 se o x pertencer até quanto? Se o x pertencer de menos infinito, se o x pertencer ao intervalo de menos infinito até 172 aberto, vale 0. Agora vamos ter que definir esta reta aqui. Para definirmos a reta precisamos de 2 pontos. E neste caso nós temos 2 pontos, que é o ponto. Vamos chamar o ponto A, que
tem de coordenadas 172, 0. E o ponto B, que é este ponto aqui, este é o ponto A, este é o ponto B. E o ponto B, que tem coordenadas 177, 4. Então, precisamos de um vetor para definir a nossa reta. Y igual a mx mais b. O nosso m vai ser escrito com base no vetor AB. Então, o vetor AB, que é igual a b menos a, que é igual a 177 menos 172, x de b menos x de a, vírgula, y de b menos y de a, 4 menos 0, que é igual a 5, 4. E vamos chamar a isto o 1, o 2. Então o nosso declive, m, vai ser igual ao 2 sobre o 1, que será igual a 4 quintos. Tendo o declive e tendo um ponto qualquer, podemos então dizer, como o ponto A pertence a esta reta, não é? já podemos definir que a nossa reta y é igual a mx, que é 4 quintos de x, mais b. Falta-nos definir o b. Então como é que fazemos? Nós sabemos que o ponto A pertence a esta reta. Se o ponto A pertence a esta reta, satisfaz esta condição. Então, o ponto A tem y igual a 0, então 0 é igual a 4 quintos vezes 172 mais b. Isto é equivalente então a que o b seja igual a menos 4 quintos vezes 172. E isso dará, vamos aqui ver quanto é que dá, dará menos 177,6. B é igual a menos 177,6. B é igual a menos 100, já me esqueci, 137,6. 137,6. Então já podemos definir aqui a nossa reta. É 0 se x pertencer menos infinitamente menos 172 e será 4 quintos de x menos 137,6 se o x pertencer de 172 a 177. Acabámos de definir para esta reta e agora vamos ter que continuar a fazer isto para a seguinte reta e depois neste caso são retas, mas depois o que conta é só o segmento de reta que está entre este intervalo. Vamos ter que fazer isto para todas. A última, como podemos ver, vai ser 22 se o x pertencer ao intervalo entre 197 a mais infinito. Vamos então aqui, portanto isto está aqui, temos então aqui por fim a nossa função cumulativa representada e pronto, e acabou. Muito obrigado e bom estudo.